Senhoras e senhores, a história acabou de acontecer diante dos nossos olhos, acabou a piada, o PSG é campeão da UEFA Champions League. Inacreditável, e da forma que foi, é histórico, é a maior goleada da história da Champions, num jogo que tinha gente considerável, por exemplo o Marcelo Beckler, que eu respeito muito, que dava até um favoritismo para a Inter, porque imaginava que ia ser uma partida meio amarrada e tal, e a Inter é melhor nesse tipo de jogo, mas na verdade o jogo termina 5-0. Inacreditável e completamente histórico. Gente, vamos lá, eu não sei pra quem você tava torcendo, se por acaso você era da Inter ou era do PSG low profile, do PSG da filhinha do Luiz Henrique, era do PSG pra rir da cara do Mbappé, eu não sei. Mas enfim, o PSG, que pode ser seu ou não, ele veio a campo dessa forma aqui, e esses jogadores distribuídos em campo, eles tinham o principal momento aqui, que é o trio de ataque, mas não só isso, esse time é muito bem treinado, e eu arrisco a dizer que o principal nome não é um jogador, é o técnico Luiz Henrique. Que coletivo absurdo. Enfim, com esses 11 jogadores aqui, veio a campo o PSG, enquanto a Inter de Milão, que vestia amarelo, até porque o PSG também é azul, a Inter veio a campo com esses 11 jogadores. Se o PSG tinha um trio de ataque, tinha 3 jogadores no ataque que normalmente chamam muita atenção, a Inter tem também 3 jogadores, porém na defesa ela tinha a Cherby, que tem uma baita história, eu fiz vídeo sobre, superou o alcoolismo, superou o câncer. A Inter tinha o Bastoni, um dos melhores zagueiros do mundo, e a Inter tinha também o Pavard, e esse era o time, e tudo não aconteceu pelo lado italiano, pelo lado da Inter de Milão. Cara, é completamente, assim, impressionante. Eu tô gravando isso aqui assim que o jogo terminou, o pessoal ainda nem levantou o troféu da Champions. Então, assim, tá caindo a ficha durante eu falar aqui, tá ligado? Eu ainda não acredito. Enfim, pessoal, como é que veio, como é que chegavam os dois times pra hoje? A gente tem de um lado uma Inter de Milão que tem 3 títulos de Champions, mas que é muito mais pobre do que o PSG, e isso precisa ser falado, tá ligado? Você pode ter pensado que, se fosse pra jogar assim, era melhor deixar o Barcelona passar, e eu concordo, eu preferia o Barcelona, eu acho que seria uma final muito mais interessante, teria Rafinha, teria Lamine Yamal, mas é importante entender que a Inter, ela é muito mais pobre do que o PSG, e eu não tô falando aqui de pobre de futebol, porque jogou menos, tá ligado? Eu tô falando no pobre literal, a Inter não tem grana comparado ao Paris Saint-Germain. Pra você ter uma ideia, e isso são números que eu trouxe lá do Marcelo Beckler, inclusive fica aqui a menção baita, cara. Mas, cara, nos últimos 3 anos, se você comparar o dinheiro arrecadado da Inter com o dinheiro arrecadado pelo PSG, quanto de grana cada um dos dois fez? O PSG fez 1 bilhão a mais do que a Inter, 1 bilhão de euros. Então, assim, são 2 times completamente desiguais financeiramente falando. O futebol italiano hoje, ele vive ali uma situação que não tem mais tanta grana, e o futebol francês não é aquilo tudo, mas o PSG é, por causa da Arábia, por causa do investimento bizarro. E o meu celular caiu no chão, nem o meu celular está aguentando a realidade que o PSG ganhou a Champions League. Enfim, deixa eu pegar ele aqui. Cara, o que acontece? Em contraponto, o PSG chegava com dinheiro, porém sem história. A gente sabe que com o Neymar, naquela final que me doeu bastante, o PSG chegou lá, mas encontrou com um time que era o Bayern de Munique, que tinha muito mais história e que não conseguiu. O PSG ficou pelo meio do caminho. E assim, se por um lado o PSG tinha grana, quem tem história é a Inter de Milão. Então, era o time com a camisa mais leve, era o time com menor história, mas isso tudo tava para mudar, pelo menos no jogo de hoje, pelo menos na história dessa temporada. Enfim, eu quero muito começar a falar de como é que foi o jogo, mas antes, cara, Flash Score, melhor aplicativo, e agora a gente tá terminando a temporada europeia. A Flash Score esteve aqui com a gente durante um bom tempo, tem todas as informações, todas as estatísticas, entra lá para você ver como que o PSG comeu com arroz e feijão a Inter de Milão desde o começo. Eu vou tentar trazer alguns números aqui, eu anotei, eu tenho sempre as minhas anotações, mas assim, se você quiser mais números, se você gosta desse tipo de coisa, Flash Score, link aqui embaixo, gratuito, independente de qual seja o seu celular, você consegue baixar lá. Enfim, pessoal, vamos falar de bola rolando? Porque começa já o jogo com um gol do PSG, gol do Hakimi, que fez uma partida estrondosa, mas
Mas antes da gente falar dele, olha só, o Vitinha recebe aqui na entrada da área, acha o Doué, que acha o Hakimi dentro da área como camisa 9 para fazer 1-0 com 11 minutos de jogo. Primeiro que assim, o Hakimi, ele tem a cabeça fria de não comemorar. Ele pede desculpa aos torcedores que um dia foram torcedores dele na Inter de Milão. Bizarro. Assim, eu acho admirável, mas eu não sei se eu faria. Mas é só digno de comentário mesmo. Ele faz um gol, ele é um lateral, ele faz um gol numa final de Champions League e a primeira coisa que passa na mente dele é: não vou comemorar. Assim, curioso, sabe? Agora, cara, vamos falar desse gol, porque assim, a gente tem um Vitinha desfilando dentro de campo. A gente tem um Désiré Doué de 19 anos, que inclusive eu já fiz vídeo, pra você que não sabe, o Désiré Doué é muito fã do Neymar, tá ligado? O Désiré Doué dominando uma bola tranquilo dentro da área e achando o Hakimi como camisa 9, mas na verdade ela é lateral. Sabe o que esse gol me passa? Que o PSG era muito melhor. Sabe aquele gol de videogame, aquele gol de FIFA que você faz tocando a bola, driblando o goleiro, porque você sabe que você é melhor do que a outra pessoa, você percebeu durante o jogo? Esse gol me passa essa impressão. O Désiré Doué, ele domina a bola dentro da área, com condições de chutar, mas ele fica calmo, ele tá muito melhor treinado do que o time rival, ele levanta a cabeça, ele acha o passe de um jogador que tá com o gol aberto. Em condições normais de pressão, um cara pega a bola ali numa final de Champions League, eu vou chutar e seja o que Deus quiser. O Doué, o PSG, o Luiz Henrique, esse time parece ser tão bem treinado que, primeiro, o passe do Vitinha, na onde que o Vitinha tava, o Doué, que teoricamente ele era pra estar na outra ponta, mas ele tava invertido lá, até porque todo mundo tem muita liberdade nesse ataque, e méritos ao Luiz Henrique por isso, mas ele pega, ele levanta a cabeça, ele acha o Hakimi, que faz gol tranquilo, algo que parece ser muito treinado. Treinado a ponto de o Hakimi fazer gol e tá, não vou comemorar não. Parece que, tipo assim, isso aqui já tava dominado, já tava, sabe, completamente... Não, isso aqui a gente vai fazer, isso aqui a gente treinou. Enfim, 1-0 PSG. Um gol que, para além do gol, para além de abrir o placar, pelo menos pra mim, me mostra uma superioridade bizarra. E é muito louco como que é uma superioridade sobre a zaga da Inter de Milão, que é um dos times que tem uma das melhores zagas do mundo, tá ligado? A gente tem a Cherby, a gente tem Bastoni, a gente tem o Pavard, que voltou aí durante a temporada, esteve machucado no tempo. Enfim, é uma baita zaga. E o PSG passou por cima dela, triturou, como se não fosse nada, a ponto de fazer gol numa final de Champions. O primeiro gol do PSG numa história de final de Champions, porque a outra final que chegou não conseguiu fazer gol, perdeu por 1-0. O primeiro gol em final de Champions League da história desta camisa aqui, e os caras estavam, beleza, não vou comemorar. Eu acho que isso diz muito, assim, o PSG, ele comeu a Inter de Milão com arroz e feijão. E aí, pra quem talvez imaginasse que o jogo fosse meio preso, existe o histórico de Champions League ter poucos gols, tem muito 1-0 e tal. Inclusive, a última vez que a Inter esteve na final foi 1-0 contra o City, daqui a pouco a gente fala disso. Mas, enfim, num campeonato que tem um histórico de baixo número de gols na final, o PSG atropelou, não tomou conhecimento e, cara, é completamente impressionante o que aconteceu diante dos nossos olhos hoje. É literalmente histórico. É um bagulho que, assim, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos dar sequência. Esse foi só o primeiro gol. Como eu disse, eu acho que a forma como o gol acontece, a não comemoração do Hakimi, ela diz muito, mas além disso, trazendo um pouquinho de números, o PSG, além do gol, ele tinha mais de 60% de posse de bola, o PSG dominava o jogo, a Inter de Milão tava meio, meu Deus do céu, tava meio grog em campo, sabe? A Inter de Milão tava tipo assim, alguém me ajuda. O Di Marco, que faz ali a ala, a lateral, o Di Marco, que é um grande nome do futebol, assim, pelo menos, né, futebol atual, não da história, mas o futebol atual, é um dos melhores ali da posição. O Di Marco não sabia o que estava acontecendo na frente dele. O Di Marco perdido em campo. Assim, um nó tático do Luiz Henrique. Uma superioridade bizarra do PSG. Coisa que, assim, nem o Real Madrid chegou a fazer em final de Champions League. E é impressionante. Cara, vamos lá. Essa última frase é meio polêmica, mas vamos lá. Depois disso que a gente tem o seguinte. Gol, Désiré Doué, PSG de novo, 2-0, 19 anos. Ele que talvez fosse ser reserva hoje, porque tinha o Barcola como opção, mas não, ele é titular. E é bizarro o que acontece aqui de novo. Vamos lá, pessoal, como é que acontece esse gol? O Dembélé segura a bola do outro lado, vê aqui passando, inverte o jogo, o Doué domina, chuta a bola, desvia, mata o Sommer, gol de um moleque de 19 anos. Que, como eu falei, é fã do Neymar, e o Neymar
quando se fala de PSG, quando se fala de Champions ganha pelo PSG, o Neymar vai ser inevitavelmente o nome que aparece, ainda mais quando você clicou num vídeo do Josão, que normalmente, você sabe como que eu puxo o saco do Neymar. Mas enfim, eu acho interessante como que o Doué é jovem, e aí por ser jovem, ele é muito mais novo que eu. O Doué tem o quê? 5, 6 anos a menos que eu, isso é bizarro, tá ligado? Esse é o nível de quão jovem ele é. Enfim, mas o Doué tem no Neymar aquela inspiração máxima, mas enfim, tirando o Neymar de lado, cara, o moleque pega a bola, chuta ali, a jogada do PSG de novo. O Dembélé, que eu já critiquei bastante, eu acho que com razão. Olha só, pra você ter uma noção do que é o Dembélé. O Dembélé foi chegar ao 100º gol da carreira dele aos 28 anos, agora. Então perceba que é um cara que já foi chamado pelo presidente do Barcelona de melhor que o Neymar, só que na mesma hora, o cara, assim, sendo atacante, ele foi chegar no 100º gol aos 28 anos. É muito velho, é muito pouco gol, tá ligado? Porém, na mesma hora que é verdade que só aos 28 anos ele chegou ao 100º gol, é verdade também que nessa temporada ele já tem mais de 30. Ou seja, essa é muito a temporada do Dembélé. Então, se em algum momento ele já fez por onde ser criticado, e sim, ele já fez, bastante inclusive, essa temporada não. Então ele segura a bola do outro lado e inverte aqui. Cara, assim, é uma final que é difícil dizer quem foi o melhor. Eu acho que, assim, falando em quem foi o melhor jogador, eu acho que é o Doué, mas tem muita gente ali também além do Doué. E aí, cara, uma parada sobre o nível de concentração do PSG, que era muito superior ao nível da Inter de Milão. No começo da jogada, que acaba acabando nesse gol aqui, a gente tem o Pacho, o equatoriano, fazendo isso aqui, e eu não posso deixar isso aqui esquecer, isso aqui cair no esquecimento. O que acontece? Era uma bola que a Inter estava, você percebe aqui pelo Barella, protegendo para ganhar o escanteio. E aí pensa comigo que o PSG, pô, já tava ganhando de 1-0, deixa a bola sair pro escanteio e boa, não tem problema, tá ligado? Mas não, parece que o PSG, ele tava tão ligado, tão concentrado, tão superior, que você vai ver o Pacho, isso aqui é a linha pra sair pro escanteio, o Pacho, ele dá um chute arriscado, que numa dessas, se ele erra, ele pode acertar a cara do jogador e ser expulso, e aí imagina que risco que ele corre, tá ligado? Por uma bola que, no máximo, ia ser escanteio só. Mas não, ele decide correr o risco, e ele vai lá e salva essa bola, e aí o lance todo se desenrola e aí acaba acontecendo o segundo gol. Então, assim, é um PSG que... Quem foi mal hoje no PSG? Eu senti que ali até os 60, talvez o Donnarumma, ele tava meio perdido no pagode. Ele tava dando uns passes na hora que era pra chutar e tal, ele tava meio perdido, mas depois ele faz uma boa defesa também. Então, assim, cara, o nível de concentração, o nível de atuação do coletivo é impressionante. E aqui o Doué, uma curiosidade, você com certeza não esperava ver nesse vídeo aqui da final da Champions League o Désiré Doué marcando o Diego Souza. Sim, o brasileiro. Aqui é o Doué, na época dele de futebol sul-americano, porque ele é equatoriano, ele é do Equador, marcando o Diego Souza. Você não esperava por isso aqui hoje. Enfim, o PSG, que comprou mais de um jogador defensivo aqui da América Latina, o Beraldo, ex-São Paulo também estava lá. E, cara, eu gosto do Beraldo, eu achava até que o Beraldo fosse ganhar essa vaga de titularidade, mas o que faz o Pacho... E eu acho que eu tô chamando o Pacho de... Eu acho que eu chamei de Doué, né? Enfim, eu tô meio maluco, são muitos nomes, é Pacho. Se eu falei Doué aqui, perdão, eu chapei completamente, mas enfim, o Pacho, eu acho que eu chamei de Doué durante um bom tempo. Ignore, o que faz o Pacho é impressionante. E aqui você tem, nesse vídeo, ele marcando o Diego Souza. Pô, essa você com certeza não esperava. Dando sequência, cara, o que a gente vai ter é o Dembélé perdendo uma grande chance. Isso aqui é aquela bola que ele acabou chutando muito pra longe, mas não faz falta. Por quê? Como é que termina o jogo? Como é que termina o primeiro tempo? Termina com 2-0. E aí, cara, é avassalador o time do PSG em cima do time italiano. E aí eu trago números, olha só, são 13 finalizações contra 2. 13 finalizações em 45 minutos do primeiro tempo de uma final de Champions League. 13 contra 2. Sabe quantas defesas no primeiro tempo Donnarumma teve que fazer? Nenhuma. Enquanto isso, do lado lá do Sommer, o mundo desabana em cima deles com 13 finalizações. Posse de bola a gente tinha 62-38. Então eram 13 finalizações, mas mais de 60% de posse de bola. Eu
chamo isso de atropelo. Isso é a definição em números do que é um atropelo. Enfim, pessoal, a gente volta para o segundo tempo e aí a gente tem o Désiré Doué, agora ele sim, não o Pátio, o Doué dando passe ali de letra e tal, que abria o jogo. E assim, a Inter teve 10, 15 minutos tentando um pouquinho mais, mas nada muito relevante. Então, se existia uma esperança de talvez no intervalo o Inzaghi vai corrigir alguma coisa, ele não conseguiu corrigir. E aqui eu não sei se eu critico o Inzaghi, se eu critico a Inter de Milão, ou se a gente não deveria parar e falar, cara, o Luiz Henrique comeu todo mundo com arroz e feijão. Porque, tipo assim, talvez você pense que, seria melhor se tivesse sido o Barcelona? Eu acho que sim, mas não é como se a Inter fosse merda assim também não, tá ligado? Você tem que lembrar que sim, a Inter é um time inferior ao PSG, ficou claro isso, mas a Inter tirou o Barcelona. Fez aquele jogo maluco, conseguiu sobreviver ao Barcelona. Claro que teve uma grande atuação do Sommer e tal, defendendo os chutes, principalmente do Lamine Yamal. Mas, cara, a Inter sobreviveu. Enquanto isso, o PSG, ele passou só do Arsenal. E pode parecer pouco, porque o Arsenal também nunca ganhou a Champions League. Mas é o mesmo Arsenal que comeu o Real Madrid. E a gente sabe que acabar com o Real Madrid, principalmente em Champions League, não é qualquer coisa. Então, o time que acabou com o Real Madrid foi acabado pelo PSG. Então, assim, é grandioso o que faz o time francês. Enfim, nesse caso aqui, o Désiré Doué dando passe de letra. O moleque ele tava brincando dentro de campo. O pessoal até falou disso na transmissão. Parece que ele tava, sei lá, jogando uma pelada com os amigos que não valia nada, mas na verdade ele tava numa final de Champions League. Mas aparentemente, na cabeça dele, ele tava brincando, sei lá, no quintal de casa, sabe? E aí depois, cara, o que a gente vai ter é o quê? Ele aparecendo, fazendo gol. 3-0 PSG, não perca as contas. Vamos ver aqui, Vitinha vem numa baita jogada depois do passe do Dembélé, o Doué recebe, chuta no canto do goleiro e faz o gol dele da final e tira a camisa. E como é impressionante esse jogador. Assim, uma coisa que é importante falar, tá? Esse PSG low profile, ele ganhou mesmo sendo ruim, baratinho? Não, esse time é caro, tá? Talvez você não conhecesse antes dessa Champions quem era o Doué. Normal, pra gente que é brasileiro, você realmente talvez não vai conhecer. Mas lá fora, lá na França, ele é tratado como uma baita estrela, sabe? Eu não sei se cabe aqui a comparação, mas pensa no Estevão, sabe? Que é alguém que já é tratado como um... Lá é isso. Por mais que a gente não conheça algumas peças do tal do PSG low profile, por mais que não sejam conhecidas, elas não são baratas, certo? Então, o Doué, por exemplo, foi comprado por 50 milhões de euros. E aí você entende que, eu acho que é eu que não conhecia, mas não quer dizer que esse moleque era qualquer coisa. De fato, vale a pena o dinheiro. E é aquilo, cara, o dinheiro resolve tudo no futebol? O próprio PSG é a prova que não, porque ele teve muito dinheiro durante muito tempo e nem por isso conseguiu ganhar Champions. No máximo, chegou numa final, mas enfim, nas temporadas que teve o Messi, por exemplo, era semi e olha lá. Tá ligado? Então, o dinheiro ele não é tudo. Porém, o dinheiro bem gasto, às vezes você compra por 50 milhões, que é caro, mas você compra um moleque novo, craque de bola e que vai durar muito tempo, muito provavelmente. Então é isso. Eles deram a chave do projeto na mão do Luiz Henrique. Faça aí o que você quiser, indique os jogadores que você quer que a gente vá atrás. E deu certo. Porque antes tinha Messi, tinha Neymar, tinha mais recentemente Mbappé, mas era um Mbappé, Messi, Neymar é mais antigo e tal, mas Mbappé que, era muito bom de bola, mas voltar pra marcar, acho que eu sou meio grande demais para isso, né? E aqui não. Aqui é um bando de operário de luxo, porque são caros, então, né, não é qualquer jogador meia tigela, são jogadores caros, mas jogadores que ainda estão começando a carreira e não são craques em decadência, estrelas em decadência, não, ao contrário, é gente que está começando, é gente que acredita quase que cegamente no Luiz Henrique, e você acreditar cegamente em alguém é um perigo, porque se você estiver acreditando cegamente em alguém errado, a história mostra que isso já conduziu a gente para muito problema enorme na história da humanidade. Porém, futebolisticamente, se você estiver acreditando cegamente em alguém competente, às vezes você pode acabar fazendo a maior goleada de uma final de Champions League. E é isso, acreditaram cegamente no Luiz Henrique e deu bom. Deu muito bom, deu assim, impossível ser melhor do que foi. Enfim, Désiré Doué com a sua tatuagem falando família aqui, aos 19 anos, coloca uma Champions League no bolso, coloca uma final na carteira, levou pra casa, nós estamos juntos e ele pode falar que essa aqui foi a final dele. Eu acho que tem muita gente que jogou muita bola, o Hakimi jogou muito bem, o Vitinha jogou muito bem, o Dembélé foi muito bem, o Kvaratskhelia, já a gente vai ver o gol dele, mas o Doué
Eu acho que, assim, é o meu palpite de MVP de hoje, o melhor jogador da partida. E, cara, não era fácil ser MVP de hoje, porque tinha muita gente que jogou muita bola. Tem jogo que, assim, você dá o prêmio de melhor em campo pro menos pior. Esse aqui definitivamente não foi o caso. Enfim, pessoal, depois, gol do Kvicha Kvaratskhelia, e o Kvara foi enorme. Enfim, olha só, num passe do Dembélé, de uma zaga completamente esburacada, o Kvaratskhelia bate também no canto do goleiro, faz o gol dele, e tá aqui o georgiano comemorando o seu gol em final de Champions League. Ele que era um cara que surgiu no Napoli, assim, que bombou no Napoli, e que todo mundo falou, caraca, que baita jogador, mas que depois na temporada seguinte ficou um clima de, sei lá, hein, será que o Kvaratskhelia realmente é bom ou era só um jogador de uma só temporada? E aí em janeiro desse ano o PSG vai lá e compra ele, compra caro também, mas dá muito certo e vale muito a pena. Então, como eu falei, claro, não dá para tratar o PSG como se fosse, por exemplo, a Inter de Milão, que chega na final com muito pouco orçamento. Não é o caso, tá ligado? Mas a gente sabe, a história do futebol nos mostra que se você só injetar dinheiro e não contratar direito, não adianta muita coisa. O PSG agora não faz isso, ele muda completamente o cenário. E, cara, desde o começo da temporada eu tô falando que, pô, é meio esquisito e tal, a gente vê o PSG agora sem estrelas e tal. Só que aquela outra tentativa, vamos trazer o Sérgio Ramos, sei lá, o Neymar, o Messi, o Wijnaldum, aquela tentativa não deu certo. Aquilo de encher o time de estrelas, pelo menos futebolisticamente, não deu certo. Porque, assim, deu certo do ponto de vista de hoje você tem uma opinião sobre o PSG. Você dificilmente ignora esse time. Ou você gosta, normalmente, ou você tem uma preguiça, uma birra com o PSG por causa do Neymar. Porque você tem opinião, você se importa, você para ver os jogos, pelo menos na Champions do PSG. Isso deu certo. Talvez o Neymar não trouxe uma Champions, o Messi não trouxe uma Champions, não trouxe nenhuma final, mas ele trouxe o holofote. E isso, claro, não começou no Neymar, vem lá do Ibra, lá do Pastore, para falar a verdade. Enfim, esses caras, eles não entregaram o objetivo máximo, que era ganhar uma Champions League, mas eles entregaram o holofote. O PSG começou a fazer uma casa pelo telhado, como muita gente diz, e é uma analogia boa. Eles não começaram pelo chão, pela base, eles começaram pelo telhado. Eles primeiro atraíram a atenção para depois, agora, ter um futebol para mostrar para essa atenção. Então foi uma ordem meio invertida, mas que agora dá certo e tá aqui. Kvicha Kvaratskhelia fazendo o seu gol, e é um gol que, cara, você vê que é clima de fim de jogo, apesar de nesse momento aqui nem era tão fim de jogo assim, mas já era clima porque o Dembélé acha com muita facilidade o Kvaratskhelia, que tá completamente sozinho, que chuta no canto do goleiro, que já não tem mais o que fazer. Enfim, 4-0, né? Acho que aqui 4-0, espero não tá me confundindo, são muitos gols. Depois, pessoal, o que a gente vai ter é o seguinte, gol do Seny Mayulu. Aí você fala, quem? Exatamente. Esse aqui, o gol do moleque que entrou no final. Nem tem aqui o gol dele, vamos só comentar. O meu celular tá realmente impressionado com a Champions do PSG, é a segunda vez que ele cai. Cara, a gente tem um moleque da base, um moleque que é muito novo, mas que entra ali, comemora e tal. E assim, é muito louco como que o Barcola teve uma chance de fazer o que seria o quinto, e aí talvez esse aqui seria o sexto. Isso aqui foi um atropelo, foi assim, foi um passar por cima impressionante. E aqui, se o Barcola perde aquele golaço que ele ia fazendo, aquele ia dar assistência, o moleque chuta, a bola também bate no canto do goleiro mais uma vez, ela bate na trave, entra, e aqui 5-0, aí acabou. O PSG é campeão da UEFA Champions League. Gente, vamos lá, a gente tem alguns assuntos para além do jogo de hoje para comentar, tá ligado? E vamos começar por esse PSG que não deu certo. O PSG low profile deu. No futebol, nem sempre ser galáctico é o segredo do sucesso, pelo menos futebolístico. Midiático é. Esse PSG aqui, ele atraía mais atenção. Mas às vezes a atenção não é o principal objetivo seu. Esse PSG deu errado. Esse aqui em específico, que tinha o Messi, ele deu muito errado. Porque nem na final, nem semi, esse PSG aqui deu muito errado. O PSG aqui pelo menos bateu numa final de Champions, mas também não conseguiu. Então assim, cara, o futebol ele não é tão simples a ponto de, traz um monte de medalhão e vai dar tudo certo. Não. Às vezes você entregar esse time na mão de um baita treinador e dar jogadores um pouco mais simples, apesar de caros, é melhor. E assim, por outro lado também, esse time aqui, o melhor treinador que eles tiveram foi, sei lá, o Thomas Tuchel.
tá ligado? O PSG é estrelado e esse é um problema. É meio óbvio, como tinha muito dinheiro, mas teve poucos treinadores de peso de verdade. Teve Pochettino, teve o Tuchel, que depois ganha a Champions no Chelsea, mas com todo respeito do mundo, o Tuchel tá num patamar muito abaixo do Luis Henrique. Teve o Galtier, que era aquele francês que foi bem com o Lille, que ganhou o campeonato, e aí numa tentativa de, sei lá, tornar o time mais nacional, eles decidem, vamos tentar trazer um técnico nacional, um técnico francês, um técnico que ganhou a liga aqui, eles trazem e não dá certo também. Então assim, foram muitas tentativas erradas. Lá atrás, lá no começo, o PSG teve um Carlo Ancelotti, mas era uma época que o time ainda não era tão grandioso assim. Então mais recentemente, quando o time realmente era bom, não teve técnicos de ponta, e aí todo respeito ao Pochettino, mas não é um técnico de ponta. Se você parar pra pensar que o Neymar passou muito tempo na Europa e assim, muito tempo no PSG, e cara, quem foi o melhor treinador do Neymar no PSG? O Tuchel, o Pochettino, o Galtier? São nomes realmente excelentes? Eu imagino que não. Enfim, da carreira do Neymar, o melhor nome que treinou ele é o próprio Luis Henrique no Barcelona, apesar dos dois não se bicarem muito bem. Falando em Neymar, vocês sabem que eu sou um grande defensor dele, porém, vocês sabem também, se vocês me acompanham, que eu sou fã do Neymar jogador, apesar de conhecer que o Neymar pessoa tem muito erro ali. E aí, cara, não tem como a gente não comentar o fato de, no começo dessa temporada, o próprio Neymar, fazendo o tipo de coisa que ele costuma fazer, que eu acho meio paia, ele chegou a curtir e comentar um post que ria dos números do Dembélé no PSG. A gente teve o Neymar, tipo assim, eu saí de lá, na verdade eu acho que é a temporada anterior. Enfim, mas a gente teve um Neymar comentando num post, risadinha, tá aqui uma risadinha, tipo assim, naquela época o Neymar tinha saído, já tinha um tempo, e ele mesmo assim ainda tinha mais gols do que o Dembélé, que, como eu falei durante esse vídeo, é um cara que não faz muito gols na carreira dele, que esse ano mudou. Mas enfim, não tá legal o ano pro Neymar não, né? Assim, a coisa vai de mal a pior, ele é criticado aí por coisas extracampo, por Kings League, ainda é um grande jogador, eu ainda ponho fé nele numa eventual Copa do ano que vem, mas assim, ficou foda, né? Ficou meio... foi zoar, acabou dando errado. Outra coisa, cara, e o Mbappé, hein? Como é que fica a situação do Mbappé? Que assim, estava no PSG, e aí o Real Madrid chama ele quase vai, mas ele fala, não, eu vou ficar no PSG, porque aparentemente ele acreditava que, cara, talvez dá pra eu ganhar a Champions aqui sim. E aí, claro, se ele consegue isso, ele seria enorme na história do time, talvez o maior ídolo, assim, disparado. Só que ele não consegue. Então ele fica se eu não me engano, 2 temporadas, ele vê que realmente no PSG não dá pra ganhar Champions, e aí sim, ele vai lá e decide, então eu vou pro Real Madrid, porque lá eu vou ganhar Champions. E aí o que acontece? Na primeira temporada dele de Real Madrid, o Real Madrid não ganha, e o PSG ganha pela primeira vez na história. Então assim, se tá ruim pra você, imagina pro Mbappé. Não tá legal pro Mbappé. Eu acho que, cara, o Mbappé, daqui a pouco ele vai ganhar uma Champions, tá ligado? Ele, muito provavelmente, não vai terminar a carreira igual o Ibrahimovic, igual o Ronaldo Fenômeno, que são grandes jogadores, mas que não ganham. É claro que o Ronaldo é muito maior do que o Ibra, mas enfim, que são grandes jogadores que ganharam muita coisa, mas que não ganharam Champions. O Mbappé, ele tá no Real Madrid. Então, assim, ele ainda tem, sei lá, menos de 30 anos. É quase impossível imaginar que ele vai jogar mais 10 anos e que ele não vai ganhar nenhuma, porque, né, Real Madrid você sabe como é que funciona. Mas, pelo menos por hora, é engraçado, tá ligado? Ele saiu do PSG e na primeira temporada sem ele, o time vai lá e ganha. Ficou pegado pro Mbappé também. A coisa não tá legalão. E aí, cara, por fim, o que a gente tem pra falar? E a bola de ouro, como é que fica agora que o PSG ganhou a Champions? Eu acho que vai pro Dembélé. Eu acho que, assim, o Dembélé fez uma baita temporada, sim, do ponto de vista comparando ele com ele mesmo. Eu não tenho a menor dúvida que essa foi a melhor temporada do Dembélé comparada às outras temporadas do próprio Dembélé. Agora, eu não sei se foi uma temporada tão boa, tão melhor assim, comparada aos outros jogadores do futebol. Eu, sinceramente, não sei. Eu, pra ser bem sincero, falando de habilidade mesmo, eu acho que a essa altura do campeonato o Lamine Yamal já joga mais bola do que qualquer pessoa no mundo, mas aí eu acho que o impacto dele não foi tão grande assim, então não tem como, tá ligado? O Dembélé, eu acho que ele merece ganhar a bola de ouro, apesar de ser uma bola de ouro menos digna do que foram algumas outras, porque ele merece, porque, cara, alguém desse PSG tem que levar. Sabe, esse time foi tão enorme que alguém de lá tem que ser premiado. Então, assim, se tivesse como, se dependesse de mim, não tem como, tá ligado? Mas se tivesse, Josão, quem que você entregaria a bola de ouro? Tem como entregar pro Luis Henrique? Porque ele foi o melhor do futebol esse ano.
Não, mas ele é técnico. Ah, então fazer o quê? Mas assim, se tivesse como, entrega a bola de ouro pro Luiz Henrique, porque ele que mudou tudo. Ele que mudou tudo. Alguém acha que o Dembélé faria isso tudo, que o PSG faria isso tudo sem o fator Luiz Henrique? Eu acho que não. Então assim, eu acho que vai pro Dembélé porque é o que tem. A história do futebol, a narrativa, a gente... Pô, o Salah não tem como, eu acho que o Rafinha ficou quase que impossível, o Yamal muito menos, o Mbappé é o chuteira de ouro, é o cara que mais fez gol, mas não tem como, Harry Kane também não tem como. Então assim... Na ausência de um nome muito forte, a bola de ouro vai pro Dembélé. Mas assim, eu cresci, você pode pensar isso, eu cresci vendo Messi e Cristiano Ronaldo. E agora eu vou ver o Dembélé bola de ouro. Como é que eu vou explicar para os meus filhos que o Neymar não ganhou uma bola de ouro, mas o Dembélé ganhou? Então a vida é assim. Sabe, é realmente bizarro, é meio ridículo mesmo. Mas é do jogo. Às vezes, ganha a bola de ouro um cara porque não teve nenhum outro que mereceu muito mais. E tem anos também, igual ano passado, eu acho que quando terminou a Champions eu falei... Tivemos um pequeno corte no vídeo aqui, o vídeo tá tão grande, tem muita coisa pra falar, tá da hora, vamos continuar aqui. Eu acho que ano passado, com certeza, o Vini merecia a bola de ouro, ele fez tudo, ele tinha toda a história, ele foi o cara da Champions League, ele ganhou a parada, ele fez gol na final, ele acabou com o Bayern na semi, era o Vini. Mas aí, sei lá, o Vini não é europeu, não sei o que aconteceu lá, faltou faculdade, não sei, roubaram o Vini, tá ligado? Mas ano passado a gente tinha um nome óbvio, e esse nome era o Vinícius Júnior. Esse ano a gente não tem, mas o mais próximo do merecimento eu acho que vai ser o Dembélé mesmo. É igual eu falei, com certeza é a melhor temporada dele, mas sinceramente eu não sei se ele jogou tão mais bola assim do que o Rafinha, do que o Salah, do que o Yamal, do que outros jogadores ali. Enfim, mas eu acho que é o que tem pra hoje. Agora, pra fechar esse vídeo enorme, que eu agradeço a sua presença aqui, e se você acha que a bola de ouro precisa ir pra outra pessoa, comente aqui embaixo também, comente o porquê, se você entregaria a bola de ouro, pra quem você daria a bola de ouro, comente aqui. Eu acho que a história vai entregar ela pro Dembélé e é o menos pior, tá ligado? É o menos pior. Enfim, pra fechar, cara, a gente não pode deixar de falar de Luiz Henrique. Assim, o Luiz Henrique sobe muitos patamares agora, né? Assim, o Luiz Henrique, pra quem não lembra, ele era o técnico do trio MSN. Inclusive aqui a gente tem uma foto que conta uma história muito bonita que eu acho que todo mundo já ouviu, mas caso não, eu fiz um vídeo sobre isso, mas caso você não ouviu, essa aqui é a filhinha do Luiz Henrique, que poucos anos depois dessa foto, quando ela tinha só 9 aninhos, morreu. Ela tinha um câncer muito raro, ela acabou falecendo, e essa foto é da comemoração da Champions do TMSN de 2015, e poucos dias atrás, o Luiz Henrique falou que ele gostaria de ganhar de novo, porque ela sempre gostou das festas, das comemorações, e ele sabe que ela não vai estar lá fisicamente, ela não está hoje com ele lá fisicamente, mas espiritualmente ela estaria, então seria uma forma de homenagem a ela. É uma história que comove, perder um filho aos 9 anos de idade, uma filhinha aos 9 anos de idade, deve ser, não é o natural da vida. Normalmente os filhos enterram os pais, aqui foi o contrário, então deve ser uma dor que eu não consigo sentir, eu não sou pai, e aí é uma dor que pouquíssima gente vai viver. Que bom que pouca gente viva. O ideal seria que ninguém vivesse. Mas, enfim, para além dessa história, a gente precisa falar do grandioso técnico que é o Luiz Henrique. Para além da história da filha, que é muito bonitinha, mas assim, a gente tá falando de um cara que ganhou a Tríplice Coroa. Isso é muito foda. Ele ganhou a Tríplice Coroa em 2015, certo? Mas ele não era o nome do projeto. Porque tinha Suárez, porque tinha Neymar e porque tinha também um pequeno, assim, um detalhezinho lá que era Lionel Messi. E aí fica difícil você ser o nome da parada quando tem Suárez, quando tem Neymar e quando tem o pequeno detalhe chamado Lionel Messi. Então fica muito difícil. Mas ele já tinha feito um trabalho maravilhoso. Ele ganha a Tríplice Coroa, ele ganha tudo. E aí agora ele consegue novamente uma Tríplice Coroa, só que agora com o Paris Saint-Germain. E pra você que não entende o quão grandioso é isso, sabe quantas Tríplice Coroas o Real Madrid tem? 0. E aí é muito louco porque normalmente o campeonato mais difícil para fechar ali os três, a tríplice, normalmente o campeonato mais difícil é a Champions League. Porque você ganhar, por exemplo, a Copa da França, você ganha, tá ligado? Para você ganhar o campeonato francês, ganha também, acontece. No caso da Espanha, pra você ganhar a Copa do Rei, para você ganhar a La Liga, acontece. Agora a Champions costuma ser mais difícil. E é muito louco como o Real Madrid, que tem 15, ele não tem, das 15 temporadas, ele não tem uma Tríplice Coroa. O PSG, agora na sua primeira Champions,
ele mete o triplete. Ele é tríplice campeão, ele ganha os 3 campeonatos, a Liga da França, a Copa da França e a Champions League. Pela segunda vez, ele mete uma tríplice coroa. É até curioso como que tinha aquela história da final em Munique, normalmente tem um campeão inédito. Teve, mas sinceramente, vocês viram o mesmo jogo que eu vi. Vocês viram esse 5-0. Vamos conversar sinceramente aqui? Foi o estádio? Foi a mítica do estádio? Não foi, né? Não foi. Foi o excelente trabalho desse cara e seus comandados. A gente tem também o fato da Inter de Milão, apesar de ser um time que tem muito mais história na Champions do que o PSG, mas tem também a mística ali de que a última final que a Inter chegou, ela tirou ali o... Eu não quero usar uma palavra de baixo calão aqui, mas ela desvirginou o City, né? E aí agora ela faz a mesma coisa com o PSG. A piada acabou, gente. A gente tinha esses 2 times muito ricos, sabe? Que, não, mas ainda não é grande porque não tem Champions League. O Guardiola acabou com esse problema. Inclusive, o Guardiola também meteu uma tríplice coroa. Então, assim, o City do Guardiola em 23 meteu uma tríplice coroa, já tem uma. O Real Madrid não tem nenhuma. Segue sendo muito maior o Real Madrid. Mas são as curiosidades do futebol. E aqui a gente tem um cara que, pela segunda vez, a gente está falando de um técnico que mete o seu segundo triplete. Isso não é pouca coisa. Esse cara é enorme. O Luiz Henrique, ele caminha ali para essa galeria de Guardiola, de Ancelotti, de Klopp, esse nível. Eu acho que se você coloca o Luiz Henrique no nível ali de, sei lá, Thomas Tuchel, de Pochettino, eu acho que até entre Tuchel e Pochettino já tem um desnível ali. Mas se você colocava ele nessa prateleira debaixo de treinadores, vamos mudar, né? Eu acho que, não é porque era contra a Inter, não é porque era em Munique, é porque o trabalho dele era muito bom. Como eu falei, não, mas ele eliminou, sei lá, só o Arsenal. Vocês viram o que o Arsenal fez com o Real Madrid? Triturou e depois foi triturado por esse cara aqui. Gente, a gente termina um vídeo enorme de uma final também muito grande, mas eu acho que eu consegui comentar sobre quase tudo. Se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, você, por favor, comente aqui embaixo. Na hora lá do pátio, eu acho que eu chamei o pátio de Douê, você me perdoe, acontece, a gente tá aqui praticamente ao vivo, então vai ter esse tipo de coisa, mas o PSG é campeão. Acabou a piada com o City, acabou a piada com o PSG, você fica triste com o fim da piada de o PSG não tem Champions? Talvez sim, mas eu gostaria de te oferecer um outro ponto de vista. Se por acaso você tá triste que agora até o PSG tem Champions League, olhe pelo lado feliz da coisa que você presenciou a história. Então, se você, assim como eu, é meio apaixonadinho pelo futebol, você gosta dessas histórias do esporte, você viu esse fechar de uma era. Porque, cara, desde lá, quando chegou o dinheiro louco, quase que infinito lá, desde quando chegou o dinheiro, e aí começou Pastore, Lucas Moura, Beckham, Ibra, Lavezzi. Desde aquela época, o PSG não, a gente tem que ganhar a Champions, tem que ganhar, e nunca que ganhava, e traz o Neymar, e quebra o recorde da transferência mais cara, e mesmo assim não consegue, aí traz o Messi, aí traz o Mbappé, traz senhora sua mãe, traz todo mundo e nunca que consegue. Isso hoje acabou. Eles são agora campeões com um time muito jovem que talvez esse ciclo ele não tenha terminado, ele tenha apenas começado, porque talvez a gente tenha agora, a partir da próxima temporada, um PSG que aparece como um nome de peso, também como campeão, e não só como um time legalzinho, mas sem peso. Porque se continuar com esses jogadores jovens, que provavelmente vão crescer de rendimento, com esse treinador extremamente absurdo, esse PSG vai dar trabalho. Então, assim, é um ciclo que se fecha, a piadinha lá e tal, mas talvez esse ciclo esteja, na verdade, começando. Uma nova era. Talvez terminou para abrir um novo ciclo agora, uma nova era de Paris Saint-Germain. Eu não sei se isso me alegra ou entristece, mas de fato é algo histórico diante dos nossos olhos. Enfim, é isso. Eu sou o Josão, muito obrigado por ter acompanhado essa Champions toda aqui comigo. O meu mais sincero é nós, estamos juntos. Senhoras e senhores, é isso. Acabou a piada. Você tá feliz? Você tá triste? Comente aqui embaixo. Esqueci de falar alguma coisa? Se eu esqueci, você pode comentar aqui embaixo também. É nóis, valeu. E o PSG tem Champions League. Moleque, o meu celular caiu a terceira vez. Ele tá incrédulo. É nóis.